Conforme prometido, a parte 2 do vídeo que eu estava falando sobre as tentações de Jesus. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre Jesus sendo tentado com relação ao pão. O diabo sugere a Jesus que ele transforme a pedra em pão, ou seja, transforme uma situação difícil em uma situação fácil, mas aquilo ali quebraria o propósito de Jesus. E a segunda tentação, que foi com relação a Jesus se jogar do pináculo do templo, ou seja, Jesus tentar a Deus. Jesus se colocar em uma situação de dificuldade que Deus não queria que ele se colocasse. Bom, e a terceira tentação que eu fiquei para fazer nessa segunda parte é com relação à a sugestão de Satanás quando ele apela com Jesus. Ele apela e, ao invés de falar, transforma a pedra em pão, se lança daqui para Deus te segurar, o diabo ele fala, olha, me adora que eu te dou todos os reinos do mundo. Ele de fato apela ali com Jesus. Ele vê que Jesus estava muito forte ali na sua resistência, então Deus permite que Satanás apele ali e use um recurso muito forte contra Jesus, oferecendo todos os reinos do mundo. E então, depois que Satanás faz essa oferta a Jesus, Jesus, que era extremamente ligado ao Pai, sempre se colocava diante de Deus. Ele era Deus, mas também se colocava diante de Deus. é, ele sabia que não se deveria adorar outros deuses, mas que só em Deus todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando as situações estão adversas. Jesus era completo, porque ele é o pastor, mas ao mesmo tempo, enquanto homem, ele era pastoreado por Deus. E os salmos nos dizem que nada falta para as ovelhas do Senhor. Nem mesmo a glória dos reinos do mundo, como Satanás ofereceu, são irresistivelmente atraentes. Obviamente que é tentador. Já pensou? A gente ter a glória de todos os reinos do mundo. Já pensou todos os povos de todos os países olharem para você e falar assim, cara, isso mesmo. Esse cara é um exemplo. Nós servimos a essa pessoa. Isso que Satanás estava oferecendo a ele. Estava oferecendo a ele não só isso, mas todos os prazeres de todos esses reinos e ofereceu tudo isso como um pacote para Jesus e falou assim: eu te dou tudo isso, mas você vai ter que me adorar. Me adora que eu te dou tudo isso. Pode confiar, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Mas Jesus, então, que não dependia dessas coisas. Jesus, ele já estava completo, porque ele estava com Deus. Ele sabia que todas as coisas já estavam ali, tudo que ele precisava já estava ali. Ele receberia muito mais sendo fiel a Deus do que sendo infiel para conseguir algo momentâneo, para conseguir algum prazer momentâneo. Bom, então com isso, Jesus resiste à terceira tentação de Satanás. Mas fazendo um resumo aqui de tudo que nós estudamos nesses dois vídeos, nós temos o seguinte: Jesus ele tem o jejum como uma arma poderosa. A leitura e o convívio com a palavra de Deus, viva que é Jesus, também são trunfos que nós temos na luta contra o pecado. Mas também a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, e a meditação em Deus, o conhecimento de Deus, a entrega a Deus, são ferramentas muito importantes para que nós percebamos que somos completos, que nada nos falta quando o Senhor é o nosso pastor. E como eu disse no vídeo anterior, a tentação não é uma escolha. Você vai ser tentado e isso é inevitável. O Espírito de Deus que habita em nós vai nos levar a isso. Não se preocupe. O Espírito de Deus, que é infinitamente bom, ele vai nos conduzir a tentações. Porque as tentações não são de todo ruim. Elas são uma oportunidade para nós amarmos. Bom, e eu imagino que o Espírito de Deus, ele nos conduz às tentações, como aconteceu com Jesus, com o seguinte pensamento: olha só, agora vocês vão ver ele, o meu filho, a minha filha em ação. Olha só. Então, ele permite que a tentação venha. E ele não vê isso de fora, ele vê de dentro, ele também está na briga. É como se eu trouxesse o meu melhor lutador, o meu grande guerreiro, e falasse assim: agora vocês vão ver esse guerreiro, essa guerreira destruindo o pecado e escolhendo a Deus, escolhendo me amar. Olha só como é que ele age em uma situação como essa. Deus acredita piamente em nós. Ele acredita 100% que nós podemos e que nós vamos vencer
as tentações que chegam até nós. Se não fosse assim, ele não permitiria que essa tentação viesse até nós. Ele confia em nós, porque ele sabe que nós somos capazes. Ele quer ver a gente lutando e vencendo. E isso alegra muito a Deus. Bom, depois de todo esse episódio, o diabo então deixa Jesus e os anjos vêm e servem a Jesus. O que é que isso nos passa de mensagem? Isso nos diz que toda tentação ela é temporária. A tentação ela é como se fosse uma rampa subindo, ou seja, a tentação ela começa pequenininha e vai subindo, vai ficando mais difícil. Depois ela fica constante. É aquele momento em que você pensa que, nossa, tá muito difícil de resistir a isso. E depois a tentação ela cai. A vontade de cometer aquele pecado, ela dá uma reduzida drástica. E depois da descida dessa vontade de cometer o pecado, dessa tentação, nós vamos ver o quanto nós somos tolos em ceder à tentação, ou então nós vamos nos alegrar e os anjos irão nos servir por a gente ter resistido àquele momento tentador. A tentação, o diabo, tenta colocar na nossa cabeça que ela vai durar para sempre, que ela não vai passar. E a gente para e pensa, nossa, mas eu vou ter que resistir a isso para sempre? Tá muito difícil resistir. Mas a verdade é que é só por um momento que a tentação vai ficar alta. E se você passar por isso, você vai ficar muito satisfeito por ter resistido, os anjos irão te servir. Mas se você ceder, você vai se achar um tolo, porque depois que você cede, você vê que aquele prazer nem era tudo isso. Você vê que aquilo lá era só uma bobagem aleatória. Bom, esse foi o estudo sobre Mateus capítulo 3 e 4. Espero que edifique a sua vida e que com esse vídeo você tenha ferramentas para vencer as tentações. O maior exemplo que a gente tem de resistir às tentações é Jesus, o Mestre, o Criador de todas as coisas. E ele resistiu usando essas ferramentas. Espero que você também inclua essas ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas para lutar contra o pecado. Um grande abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!